Boa noite. 24 de outubro de 2024, quinta-feira. Veja agora os destaques desta edição. No Acre, quase 56 mil pessoas vivem o problema rotineiro da insegurança alimentar grave. Apesar de preocupante, essa realidade já foi bem pior. Na condição de réu por causa da Operação Ptolomeu, governador Gladson Cameli é ouvido no Superior Tribunal de Justiça nesta sexta-feira em Brasília. Governo do Acre exclui o Conselho Estadual de Saúde das decisões durante crise no setor de nefrologia da Fundação Hospital. Secretários de Educação de todo o país debatem mudanças para a implantação do novo ensino médio. Bombeiros intensificam buscas para encontrar o corpo de idoso assassinado e jogado no Rio Juruá. Começa agora o Gazeta em Manchete. O economista Orlando Sabino fez as contas. No Acre, pelo menos 56 mil pessoas têm o problema rotineiro da insegurança alimentar grave. Segundo o IBGE, 67,2% da população do Acre vive em domicílios onde não existe a preocupação de faltar alimentos. Com isso, o estado ocupa a 14ª posição nacional de melhor percentual de pessoas com segurança alimentar. Na região norte, o Acre ficou à frente do Pará, do Amazonas, de Roraima e do Amapá, mas ainda assim um pouco abaixo da média nacional, que foi de 70,3%. Por outro lado, quase 33% da população do estado vive em situação de insegurança alimentar, o que equivale a aproximadamente 301 mil pessoas. Mas, apesar de preocupante, essa realidade já foi bem pior. Segundo esse economista, há cerca de 20 anos, de forma proporcional, a quantidade de pessoas no estado que enfrenta restrição alimentar era bem mais expressiva. Se a gente considerar a população de hoje, se hoje nós temos 301 habitantes nessa situação de insegurança, há 20 anos atrás eram 545 mil. Tá? Então, aí nesse período de 20 anos, nós tivemos uma evolução boa, que coloca o Acre numa situação razoável na Amazônia, nos estados da região norte, porém com maior insegurança do que a média brasileira. A insegurança alimentar, segundo o IBGE, pode ser classificada em 3 níveis: leve, moderado ou grave. É considerada leve quando existe uma preocupação com o acesso aos alimentos no futuro e também quando a qualidade está comprometida. A moderada ocorre quando há restrições na quantidade e na qualidade dos alimentos. E a insegurança alimentar é considerada grave quando a pessoa não tem acesso a alimentos em quantidade ou qualidade suficientes, podendo até mesmo passar horas ou dias sem comer. Orlando Sabino acredita ainda que questões relacionadas às mudanças climáticas refletem de forma negativa nas ações de combate à insegurança alimentar. Isso porque, segundo o economista, essas alterações comprometem as áreas cultivadas, o que ocasiona o aumento no preço, impossibilitando ainda mais que as pessoas sem recursos financeiros tenham acesso aos alimentos. Os extremos que nós estamos vendo, chuva demais, chuva de menos em determinados períodos, isso afeta diretamente a produção de alimentos. Com a redução da produção de alimentos, os preços tendem a subir. E essa renda, que já é insuficiente hoje para a grande maioria da população, tende a ficar menor ainda. Então, eu vi com bastante satisfação que o governo está criando um plano estadual de alimentação e nutrição. Isso já é um alento. Quer dizer, planejamento é fundamental nesse momento, né? Nós precisamos nos preparar para enfrentar esse drama social que é extremamente danoso para a sociedade. Na crise por que passa o setor de nefrologia da Fundação Hospital do Acre, um dos segmentos foi praticamente ignorado pelo governo: o Conselho Estadual de Saúde. Quando fechou o setor de nefrologia, transferindo 60 pacientes que fazem hemodiálise para 2 clínicas privadas,
A Fundação Hospitalar deixou de consultar um dos setores mais importantes na implantação e fiscalização dos serviços de saúde, que é o Conselho Estadual. Formado por profissionais da saúde, usuários, entidades e representantes do poder público, o Conselho é deliberativo. Caberia não só repassar a informação aos conselheiros, mas esperar a votação dos membros. O governo precisa seguir um plano estadual de saúde aprovado pelo Conselho. Se houver mudanças, os membros precisam ser ouvidos. O governo gastou R$1,5 milhão no prédio do setor de nefrologia. 10 meses depois de tudo estruturado, fechou a área importante. Outro ponto, o governo faz a maior propaganda sobre os transplantes de rins. Como pode fechar um único setor público que atende esses pacientes? Há um prejuízo imediato, né, da diminuição drástica de pontos de hemodiálise e há um prejuízo maior. Está se fechando a única unidade pública de hemodiálise do estado do Acre. Então o estado do Acre passa a não ter unidade pública e isso para um hospital como a Fundacre tem um impacto gigante. É um hospital terciário e a nefrologia faz parte da atenção terciária no hospital. Isso no momento em que se reconquista a habilitação para fazer transplante renal. Não faz muito sentido isso, né? Ao ignorar o Conselho Estadual de Saúde, o governo pode ter comprado um problema. Denúncias de conselheiros de saúde costumam virar ações judiciais. As prestações de contas da Secretaria devem ser analisadas pelo Conselho, que aprova ou não. Para o médico Oswaldo Leal, o governo precisa explicar com detalhes o porquê do fechamento da nefrologia. Uma reunião já está marcada com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal. Se o problema foi técnico ou de gestão, não justificaria o fechamento. Se é um problema agudo, inclusive é possível que isso seja resolvido entre os parceiros públicos e privados, me empresta, me cede durante um período um determinado quantitativo que eu devolvo depois que resolver o meu problema de licitação, mas não tomar uma decisão de fechamento, eu não tomo uma decisão brusca, né? Uma decisão que impacta na vida das pessoas, impacta na vida do serviço, impacta na vida dos trabalhadores, unidade que foi recentemente reinaugurada, recursos públicos colocados lá dentro para a unidade voltar a atender os pacientes de nefrologia, que foi agora, em janeiro desse ano, 10 meses depois, então fecha-se a unidade. O Conselho vai realizar uma Assembleia Geral no próximo dia 30 e convocar o secretário de Saúde. Nessa sexta-feira, será feita uma visita ao prédio da nefrologia para verificar as instalações e equipamentos. E foi requisitado ao Ministério da Saúde informações sobre convênios com o setor de nefrologia da Fundacre. Querem ouvir ainda o setor da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e manifestações dos Ministérios Público Federal e Estadual. Com o fechamento do setor de nefrologia, as clínicas particulares contratadas pelo governo estão ficando superlotadas. Muitos pacientes não estão conseguindo agendar. Outros estão fazendo a hemodiálise às 10 horas da noite, o que é um perigo para esses pacientes que precisam de um atendimento especial. Para o médico Oswaldo Leal, o governo não poderia ter tomado uma medida drástica no fechamento da nefrologia. Os pacientes podem ter o caso agravado por causa da mudança. Há um prejuízo, veja, você desmobiliza uma unidade inteira de nefrologia, como é o caso, e esses pacientes agudamente vão ser atendidos onde? É claro que isso diminui drasticamente, por exemplo, os pontos de atenção. Quantos pacientes eram atendidos nessa unidade de nefrologia? Eles vão conseguir ser absorvidos pela rede que está sendo colocada? Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto que mistura a situação política com a situação de polícia. Réu no Superior Tribunal de Justiça, o governador Gladson Cameli prestará depoimento nesta sexta-feira, com base nas investigações formuladas pela Operação Ptolomeu. Mais 30 pessoas serão ouvidas durante a semana. O governador Gladson Cameli prestará depoimento nesta sexta-feira no processo em que é réu no Superior Tribunal de Justiça por organização criminosa, lavagem de dinheiro, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. O seu depoimento será prestado ao desembargador Pedro Valls Feu Rosa, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Na próxima semana, o desembargador ouvirá várias pessoas. São cerca de 30 testemunhas
que serão ouvidas por toda a semana. Em maio, o STJ aceitou por unanimidade a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Gladson Cameli, tornando o governador réu. Na ocasião, a Procuradoria-Geral da República pediu o afastamento do governador, o que os ministros rejeitaram. Durante o processo, Cameli teve bens bloqueados e foi proibido de fazer contato com outros investigados. Em nota publicada nesta quinta-feira, a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores defendeu o afastamento do governador Gladson Cameli pela gravidade das denúncias e provas robustas da Operação Ptolomeu. Até agora, o governador não se pronunciou sobre o assunto. E ainda hoje no Gazeta em Manchete, programa desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação é um parceiro do estudante da rede pública que vai fazer a prova do Enem. Os detalhes em instantes. Com a data do Enem se aproximando, muitos alunos da rede pública intensificam o volume de estudos, né? E a Secretaria de Estado de Educação mantém um programa que tem sido um parceiro importante na busca pela aprovação. Esses alunos cursam o 3º ano do ensino médio e nos dias 13 e 10 de novembro irão fazer o Enem. A preparação para o exame é intensa e nessa semana eles participam de um simulado. O processo é exatamente igual ao aplicado no Enem, desde o tempo e a quantidade de questões até o formato e o volume das provas. Com as aulas dos pré-ENEM, nós conseguimos ingressar nos cursos de faculdade, de graduação, 10 alunos em 2022. E com o passar do tempo, o ano passado, em 23, nós conseguimos ingressar 27 alunos. Então vejam bem, olha o saldo positivo. De 2022 para 2023, tivemos um aumento de 170%. O pré-ENEM, na verdade, ele é fundamental. Nós temos aproveitado essa temática da Secretaria de Educação, extremamente positiva, e os saldos vieram. Esse simulado faz parte do programa Pré-ENEM Legal. A iniciativa é uma proposta da Secretaria Estadual de Educação. As atividades começaram com um formato mais discreto e hoje a equipe consegue atingir todos os municípios acreanos. Mas além da aplicação do simulado, o programa Pré-ENEM Legal também realiza outras atividades, mas todas elas são voltadas a preparar o estudante para o dia da prova. O Pré-ENEM Legal, ele traz uma proposta muito interessante para os estudantes da rede, que é de preparação mesmo com foco no Enem, tal como acontece em qualquer outro cursinho. Nós temos as aulas itinerantes, tivemos oficinas de redação em 2024, temos as aulas gravadas e temos o acompanhamento dos estudantes. Inclusive, eles podem mandar redações para a nossa equipe corrigir e ter o feedback. O simulado, assim como ocorre com o Enem, é aplicado em 2 dias. A redação também precisa ser feita e o gabarito deve ser divulgado na próxima semana. Com a correção das provas, os estudantes irão saber quais disciplinas precisam dar aquela última reforçada nos estudos antes da data do exame. Para mim está sim sendo ótimo, porque está auxiliando a gente, né, em diversas formas, tanto nas questões, está nos preparando, né? A secretaria vem dando bastante oportunidade para a gente, desde o início com os aulões, o Pré-ENEM Legal, que foram uns programas também que estão ajudando bastante. Tanto a escola também está auxiliando os alunos. Excelente. Excelente iniciativa. Isso que acontece nesse programa, na rede privada, é moeda comum. Os alunos da rede privada têm muito mais possibilidade de chegar melhor preparado para esse exame. Você veja o esforço do poder público de fazer um programa como esse, executar um programa como esse, para todo aluno da rede pública de ensino. Desafio é estender este programa para os alunos do interior também, né? Esse é um desafio, isso não é fácil, não é simples, é um desafio a mais para a rede pública, né? Mas sem dúvida nenhuma esse programa precisa ser sofisticado, refinado, né? Vamos lá. Sistema de transporte coletivo de Rio Branco será diferenciado no dia da prova do Enem. As provas da primeira etapa do Enem serão aplicadas no próximo dia 3 de novembro. A segunda etapa será no dia 10. Serão 2 domingos
E para evitar transtornos aos candidatos, a RBtrans está preparando um esquema especial dos ônibus coletivos. 61 veículos estarão nas ruas, nos itinerários que funcionam nos domingos e feriados. Serão 9 ônibus a mais e pode aumentar, dependendo da demanda. A frota vai começar a rodar às 5 horas da manhã. A RBtrans espera um movimento maior a partir das 7 horas, quando os candidatos começam a se deslocar para os locais de prova. Um movimento que deve seguir intenso até as 10 horas, quando serão abertos os portões. As provas estão marcadas para 11h30 da manhã. Como todos os anos do Enem, a RBtrans tem essa preocupação de preparar um grupo de agentes para fazer o monitoramento do dia do Enem, como também aumentar a frota para atender bem os inscritos, né? Para que ninguém fique vulnerável à questão do transporte, para não perder o direito que tem de fazer esse exame. Os coletivos vão trabalhar com veículos a mais até o final do dia, já que as provas só se encerram após as 17 horas. A Prefeitura está avisando também que não haverá gratuidade na tarifa do coletivo. No ano passado, essa gratuidade apareceu, mas porque a Secretaria de Educação firmou um convênio com a RBtrans. Esse ano, até agora, nada foi veiculado sobre o assunto. Teve o ano passado, essa possibilidade foi ventilada através do governo do Estado, que fez um convênio aqui com a RBtrans através da Secretaria de Educação e houve, naquele tempo, essa gratuidade. Até agora não teve nenhum dispositivo legal, nenhum apontamento nesse sentido, até porque na lei municipal não cabe esse regramento. A RBtrans quer manter agentes espalhados pela cidade nos locais de provas e nos terminais de ônibus, para garantir mais segurança e fluidez no trânsito. Implementar mudanças na rede estadual de ensino para atender às exigências do novo ensino médio. Esse é um dos destaques do encontro que reúne educadores de todo o país aqui em Rio Branco. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação, realiza a 3ª reunião ordinária do CONSED. O encontro acontece 4 vezes ao ano em estados diferentes. Segundo o secretário de Educação do estado do Acre, dentre os assuntos que serão discutidos no encontro está a educação especial, educação de jovens e adultos, mudanças necessárias para o Enem, entre outros. Vamos ter participação aqui do Manuel Palácios, que é o presidente do INEP, entre outros representantes do MEC, para fazer esse debate amplo, porque entendemos que a educação ela precisa ser discutida e debatida amplamente. Nós temos diversos estados no país com realidades distintas e precisamos, com um diálogo, com o olhar pontual, debater as ações que devem ser feitas na educação do país de forma estratégica. Nós temos alguns interlocutores principais. O MEC sempre é um muito importante, então tem bastante gente do Ministério que vai participar da reunião, sobretudo nesse primeiro dia. Então, presidente do INEP, secretários do Ministério da Educação e, portanto, eles vão trazer informações sobre políticas que o Ministério está desenvolvendo. Para nós é importante para fazer esse debate com o próprio Ministério, então conhecer o que está sendo pensado e proposto, nos posicionarmos em relação a isso, enfim, fazer uma discussão aberta. Serão 2 dias de discussões sobre políticas públicas na educação. Uma das pautas mais importantes a ser discutida é a implementação do novo ensino médio, visto como um grande desafio para a educação. O novo ensino médio é uma reformulação da estrutura e do currículo do ensino médio brasileiro. Ele permitirá que o jovem opte por uma formação profissional e técnica dentro da carga horária do ensino médio regular. Algumas mudanças já aconteceram em 2019, com a inclusão de projeto de vida, oficinas e formação técnica profissionalizante. No entanto, novas mudanças estão previstas. Nós temos 2.400 horas, mais 600 horas de outras que a gente chama de itinerários formativos. Então, nós temos 2.400 horas de formação geral básica e 600 horas de itinerários formativos. Isso, cada aluno cria o seu itinerário, daquilo que ele tem maior habilidade, maior competência no seu projeto de vida. Voltando para cá para a gente, essa grande discussão que nós estamos fazendo é como essa implementação se dará no Brasil, como isso será acompanhado. Então, nós temos diversos aspectos a serem discutidos de como implantar isso.
neste ano já de 2025, né? Óbvio, sabendo que existe já uma matriz que já está em andamento. O que nós vamos fazer é discutir entre nós, aí já não é com o Ministério, aquilo que tem saído do Ministério como proposta já para o processo de implementação que começa no ano que vem. Então, alguns documentos já foram produzidos, mas a gente não teve a oportunidade de fazer essa discussão entre nós. Isso será feito nesta reunião. E depois do intervalo, a Prefeitura de Rio Branco inicia a limpeza dos cemitérios para o Dia de Finados. Nós voltamos já. Preparativos para o Dia dos Finados começou. A Prefeitura de Rio Branco realiza limpeza e manutenção dos principais cemitérios da cidade. Com a aproximação do Dia dos Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a cidade, já iniciou os trabalhos de limpeza e manutenção para a data. A ação teve início dia 14 de outubro e deve ser concluída até o dia 1º de novembro. Cerca de 200 funcionários fazem parte da força-tarefa montada, que deve atender, inclusive, cemitérios comunitários. O objetivo é garantir que os locais estejam prontos para receber as visitas de familiares e amigos que prestarão homenagens aos entes falecidos. De acordo com a Prefeitura, a previsão é de que cerca de 50 mil visitantes compareçam nos 4 cemitérios principais da capital. A gente sabe que o Dia de Finado é o dia da saudade, onde as pessoas vêm expressar a saudade, o carinho que tem pelos entes que já partiram. Então vamos ter pessoas também no Dia de Finado aqui para recepcionar as pessoas, os visitantes. Muitas das vezes elas acabam esquecendo onde foi sepultado o seu ente querido, então tem pessoas que vão informar e levar eles até o local. Então, tem a questão dos ambulantes também, que nós temos uma área delimitada para que eles possam comercializar seus produtos também. Tem banheiro químico, água mineral. Então, é toda uma logística para que a gente possa dar condições para pessoas virem fazer suas visitações com tranquilidade. De acordo com o secretário, os portões dos cemitérios municipais estarão abertos a partir das 7 horas da manhã, com fechamento às 17 horas. É importante falar também que na programação existe a missa que é programada pela Igreja Católica, aqui em São João Batista, por exemplo, é às 8 da manhã e às 14 horas. Então, é nesse período que as pessoas podem vir frequentar o cemitério. A Prefeitura de Rio Branco também reforça o apelo para que os pais ou outros responsáveis levem os filhos para se vacinar. Neste Dia Mundial de Combate à Poliomielite, que causa a paralisia infantil, o alerta para uma das doenças mais devastadoras da história. Desde a introdução da vacina na década de 50, a poliomielite foi praticamente eliminada em grande parte do mundo, mas ainda persiste em algumas regiões, exigindo atenção constante. A diretora de Vigilância em Saúde de Rio Branco, Socorro Martins, destaca que a doença não tem cura. Não tem cura. Então, nós temos sequelas, graves sequelas. As pessoas, o vírus, quem pega nessa doença, ela desenvolve sequelas seríssimas, sem cura e perspectiva de vida assim, não tão grande. Então, isso para quem escapa do problema. Exatamente. Então, o histórico é grave, né, de quem tem o vírus evoluir para óbito e quem continua com as sequelas é viver uma vida assim, bem limitada. A vacina oral contra a poliomielite, VOP, desenvolvida em 1950 por Albert Sabin, agora a vacina injetável VIP, é a única forma de combater a doença, continuar salvando milhões de vidas e evitar a paralisia de incontáveis crianças. Não tem outra forma, né? Isso já é há muitos e muitos anos, os cientistas já fizeram essa comprovação que a única forma de evitar a doença é a vacina, né? A vacina, agora uma picadinha, que agora nós temos, a vacina é injetável. Não é mais a gotinha, mas é a mesma da polio, contra a polio. E estudos comprovados, nós já passamos por um período que
teve, né, no Brasil e em todos os países, muitos casos, pessoas morrendo, crianças morrendo e muitas sequelas. E a única forma de eliminar, né, passamos um período eliminando essa doença do nosso convívio, foi através da vacina. Em muitos países, a polio é apenas uma memória distante, graças à vacinação universal. No entanto, o esforço global precisa ser mantido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, enquanto houver uma criança infectada, todas as crianças estão em risco. Por isso, a importância de garantir que cada criança seja vacinada, independentemente de onde viva. O Brasil e alguns países correm o risco do retorno dessa doença, que para nós é um retrocesso. Então, a vacina ela é disponível em todas as unidades de saúde. Nós fazemos campanhas praticamente mensalmente, estamos indo às unidades, às escolas, as unidades de saúde vai à escola, e mesmo assim a adesão diminuiu bastante. Então, é esse o risco que nós temos da reintrodução dessa doença por conta da baixa cobertura vacinal, que o indicado é acima de 95% e nós chegamos a 70%, no máximo 80%. Esse ano que nós melhoramos um pouco mais a nossa cobertura, chegamos a 80%. A poliomielite pode estar à beira da erradicação, mas o trabalho ainda não terminou. O esforço conjunto de governos, organizações de saúde e cidadãos é essencial para garantir que futuras gerações cresçam em um mundo livre dessa doença. E a conscientização quanto à vacinação é primordial. Os pais precisam e devem levar as crianças a qualquer unidade de saúde. A vacina ela não está em falta. A vacina ela está na menor unidade de saúde mais distante, lá, né, no local, num bairro mais distante aqui do centro, nós temos a vacina. Então, nossa equipe ela é capacitada, vacina disponibilizada, e isso evita com que essa doença retorne ao nosso convívio. E fica o apelo para os pais: leve sua criança, leve a caderneta de vacinação. Mesmo aqueles pais que acham que a criança já tem todas as doses, leva, porque o profissional indicado é o técnico de enfermagem, o enfermeiro da sala de vacina, para avaliar a carteirinha e, assim, realizar a vacina que está faltando, ou então parabenizar o pai, né, por estar em dias com a cobertura vacinal. Mas nós não podemos cair nesse erro novamente de deixar essa doença, que já foi uma doença que afetou tanta gente, voltar ao nosso convívio. Para nós percebermos como o estrago provocado durante um período ali em Brasília, na presidência da República, né, produzindo desinformação, desestimulando a população a se vacinar. Veja só o espatifado que isso construiu. Quantos anos não serão necessários para que as coisas voltem ao momento em que estava, no nível em que estávamos, né? Vai demorar muito ainda para que nós possamos perceber a importância da política, né? Induzindo. Se você tem uma pessoa, um líder, que trabalha contra a vacina, veja só, podemos ter de volta a paralisia infantil. Já estávamos quase jogando essa danada dessa doença para longe. Ela pode voltar. Vamos teimando. E depois do intervalo, bombeiros intensificam buscas para encontrar o corpo de idoso assassinado no triplo homicídio ocorrido em Guajará, no Amazonas. Voltamos em instantes. O Corpo de Bombeiros do Acre realiza buscas por Pedro Cavalcante, de 65 anos. Ele é uma das vítimas do triplo homicídio na comunidade de Ouro Preto, na zona rural de Guajará, no estado do Amazonas. O corpo desapareceu nas águas após o crime e os mergulhadores estão no local. A equipe de mergulhadores se deslocou até a comunidade Ouro Preto, na divisa de Guajará com Ipixuna, no Amazonas. A operação começou no final da tarde de quarta-feira. Deslocamos uma equipe de 4 mergulhadores
com os nossos equipamentos e a nossa voadeira, o barco do Corpo de Bombeiros. Todos os nossos militares são especializados em mergulho e essa viagem é uma viagem distante. Os militares do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul percorreram mais de 200 quilômetros até o local do incidente e já iniciaram as buscas com mergulhos, utilizando a técnica de varredura em zigue-zague. Os trabalhos podem durar até 3 dias. Ainda segundo o tenente França, a expectativa é de que o corpo venha a emergir nas próximas 48 horas, caso não esteja preso em balseiros ou troncos submersos. Essa é uma ação bem complexa, né? Nós, no mergulho, esse nosso mergulho, ele é um mergulho onde nós vamos usar uns equipamentos. Pode ser usado a escuba, pode ser usado o narguilé. O nosso mergulhador, ele desce segurado num ferro, a gente chama poita. Esse ferro é pesado porque a correnteza no rio, ela é forte. E lá no local, nossos mergulhadores vão fazendo um sistema de varredura que a gente chama de zigue-zague. Normalmente, após 48 horas, se o corpo não ficar preso devido aos balseiros, às árvores que tem no rio, é provável que ele boie, devido à mudança, né, no corpo do cadáver. E o rio Juruá não para de apresentar surpresas ruins para as equipes de segurança. O corpo de um homem com marcas de perfuração foi encontrado boiando no rio Juruá, na região da Boca do Moa, em Cruzeiro do Sul, na manhã desta quinta-feira. Ribeirinhos avistaram o cadáver na água e acionaram as autoridades. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para resgatar o corpo. Até o momento, a identidade da vítima é desconhecida e o caso está sendo investigado para determinar as circunstâncias da morte. Bom, como vocês viram, eu cometi um equívoco, né? Não foi o rio Juruá, mas o rio Moa. Isso aí foi na boca do rio Moa. Homem arromba a casa da ex-mulher, tenta agredi-la e é contido por familiares. A polícia militar foi acionada. Ocorre que o Leandro Camurça da Silva, esse é o nome do rapaz, o Leandro Camurça da Silva, ele estaria separado da esposa. Só que ele é usuário de entorpecentes. E hoje, ele além de usar entorpecentes, ele também fez uso de bebida alcoólica e resolveu vir aqui perturbar a paz da sua ex. Só que no momento em que ele chegou aqui, inclusive quebrando a porta, que a gente observa aqui, uma tábua da porta está quebrada, a informação também de que dentro da residência ele teria quebrado tudo ali dentro, só que a mulher acabou sendo defendida por sobrinhos, por pessoas que estavam dentro da residência. Ele veio para brigar com a ex, acabou sendo, ela foi defendida no momento em que chamaram a polícia militar. Só que vai para a UPA? Olha, a gente está acompanhando aqui porque ele ficou sendo protocolado aqui dentro da ambulância. A polícia militar vai levá-lo porque foi uma tentativa de agressão contra a esposa. Ele vai ser encaminhado para a delegacia, só que como ele está literalmente, meu amigo, muito doidão e acabou se batendo todo, olha, vai ser encaminhado para a UPA da Cidade do Povo, o Leandro Camurça da Silva. Só que a esposa vai representar contra ele, porque diz que não é a primeira vez que ele vem aqui e tenta perturbar a paz de todo mundo. A imagem, ela pode até assustar no momento em que a gente via ele dentro da viatura da Polícia Militar, mas, na verdade, ele foi salvo pela Polícia Militar, porque se dependesse dos parentes da ex-mulher, eles tinham quebrado ele na taca, meu amigo, porque era o que, segundo eles, ele mereceu. Ele acabou sendo contido aí pelos familiares, foi colocado dentro da viatura, a viatura da Polícia Militar acionou o SAMU, por isso que ele estava aguardando a chegada do SAMU dentro da viatura. Agora, depois de devidamente protocolado, que ele tinha usado muito entorpecente, aparentemente parecia que estava inconsciente, mas o pessoal conversou aqui, agora ele já está consciente e foi protocolado, foi falado, conversado com a base do SAMU, né, lá onde fica a sua base, foi orientado que levassem para a UPA, onde ele vai ser medicado, talvez passe por algum processo. Em Rodrigues Alves, uma dupla armada comete roubo em um posto de gasolina. E em Cruzeiro do Sul, eletrodomésticos são furtados
de um caminhão que fazia entregas. A ocorrência foi registrada em Rodrigues Alves na última noite, quando um posto de combustível foi assaltado. 2 homens chegaram a pé e roubaram dinheiro, fugindo logo em seguida. A polícia foi acionada e iniciou buscas na região, como explicou o tenente Alessandro Martins. A guarnição prontamente foi ao local. Eles já tinham empreendido fuga, mas a guarnição conseguiu localizar um dos agentes. Fez a abordagem, encontrou uma arma de fogo, revólver calibre 38. Conseguiu identificar através de perguntas o nome do outro agente. Já está tudo relatado no BO para apuração da Polícia Civil. Para a polícia, um dos assaltantes confessou que estava devendo cerca de R$ 1.500 a uma organização criminosa e foi cometer o crime para tentar conseguir esse valor. Já em Cruzeiro do Sul, no bairro Miritizal, um caminhão de entregas de eletrodomésticos teve parte de sua carga furtada durante a distribuição de mercadorias. Quando os funcionários retornaram ao veículo, perceberam que vários itens haviam desaparecido. Uma empresa que vende eletrodomésticos, eletroeletrônicos, estava fazendo entrega de materiais e estacionaram o caminhão, desceram para fazer a entrega de produtos e quando voltaram sentiram falta de vários produtos dentro do caminhão baú. A polícia foi acionada, prontamente chegou ao local e foi localizado na cozinha de um senhor lá próximo os objetos, o fogão pelo quintal, e aí indagado ele disse que não sabe quem foi que deixou lá. E depois do intervalo, as delícias que cada um tem guardada de um prato bem popular, a buchada. Voltamos em instantes. Hoje é 24 de outubro, é o dia do bucho, isso mesmo, uma comida muito popular e que cada um tem uma pitadinha exclusiva a oferecer. Exatamente. Hoje é o Dia Internacional do Bucho. Mas não é esse aqui não. É aquele ali, o bucho de boi, que depois de preparado vira uma deliciosa buchada, apreciado por muitas pessoas que gostam do tipo de prato. Seu Raimundo Oliveira é açougueiro há cerca de 1 ano. Ele diz que atende diariamente bastante clientes interessados no famoso bucho. Só compro demais para fazer o bucho, né? É o bucho, a tripa e o mocotó. Depois de pronto fica uma delícia, né? Geralmente a panelada. É, a famosa panelada, né? Aqui no Mercado do Bosque, os nossos clientes compram muito, né? O bucho, inclusive o seu Rogério ali da pensão, leva demais, muito. O bucho, inclusive, é muito apreciado também para os finais de semana para fazer as dobradinhas. É, fazer a dobradinha que diz que é um prato quente, né? Muito apreciado pela criança. Muito apreciado pela criança. Você gosta, não? Sim, sim, bem feito é gostoso, né? Só do bucho de comer, o bucho daqui da barriga não. Não, esse aqui não, só aquele. O dia também acende para essa outra questão, a preocupação da maioria das pessoas com aquela barriguinha indesejada, também conhecida popularmente pelos acrianos como bucho, e como se livrar dessa protuberância que incomoda tanta gente. Procuramos 2 profissionais especialistas no assunto, a educadora física e personal trainer Daniele Barbosa e a nutricionista Luana Farias. A barriguinha, ela faz parte ali, quase todo mundo tem, mas ela pode ser um problema dependendo ali do excesso de gordura abdominal. Na realidade, a gordura abdominal ela é a mais perigosa que tem, né? Que é a visceral, que a gente chama, que é aquela gordura que é muito interna, que ela está ligada com as doenças cardiovasculares. Então, principalmente se já tiver ali um histórico de hipertensão, de AVC, de doenças cardíacas de forma geral, aí é um alerta ali maior, porque a gordura visceral, ela é a mais perigosa que tem. A atividade física desempenha um papel crucial na redução de gordura abdominal, conhecida como gordura visceral. Ao praticar exercícios regularmente, é possível aumentar o metabolismo, queimar calorias e promover a perda de gordura de forma mais eficaz. Para evitar esse buchinho, né? Atividade física constante,
Muita gente acha que só fazer abdominais ali, exercícios específicos para essa região, já vai deixar a barriga trincadinha. Mas não é bem assim que funciona na prática, né? É todo um conjunto, principalmente com 3 fatores: atividade física regular, alimentação equilibrada e também uma boa qualidade de sono. Daniela explica que até mesmo uma simples caminhada associada a outros hábitos saudáveis já é um bom começo. Ela vai auxiliar, né? Mas aí precisa ter um ajuste na alimentação. Se você fizer uma reeducação alimentar, pessoas totalmente sedentárias que nunca fizeram atividade física, se fizerem uma reeducação alimentar junto com a caminhada, sim, pode diminuir sim essa região da gordura abdominal. Seu Batista Damasceno também aprecia uma boa buchada, mas quando o assunto é bucho-barriga, ele prefere deixar quieto. Seu Batista, hoje é comemorado o Dia Internacional do Bucho, o bucho do boi que faz a buchada. O senhor gosta? Sim, muito. Aprecia? Também. A buchada quentinha? Quentinha. Agora gosta do bucho de comer, mas o bucho daqui da barriga não. Não, o bucho de comer. Esse aí incomoda? Esse aqui é que é bom mesmo. se conforma com ele? Me conformo. Tá certo. E não é só uma questão de estética, para quem busca um tanquinho no lugar do bucho, mas principalmente a promoção da saúde. Na realidade, é o primeiro ponto, né? Aqui no consultório eu sempre converso assim com os pacientes. A gente vai primeiro trabalhar a parte da saúde, aí quando os exames estiverem ok, a avaliação física estiver ok, aí a gente pode partir para essa parte estética. Mas em primeiro lugar é sempre a saúde. Afinal, comer o bucho pode? Olha, o bucho, na realidade, ele é rico em proteínas, tá? Vitamina B12 é uma opção boa, mas depende do preparo, né? Porque às vezes ali o preparo, ele vai ficar mais rico em gordura, ele vai ficar mais calórico. Mas se for feito de forma ali mais magra, ali, sem muita gordura, ou então utilizando gorduras mais saudáveis, tranquilo, ele substitui uma proteína tranquilamente e agrada o paladar de muitas pessoas. E assim nós encerramos esta edição. A você uma boa noite e até amanhã.